Olá, queridos. Hoje nós estamos gravando esse vídeo porque entendemos que é uma boa ferramenta, um bom instrumento para que nós possamos continuar crescendo como igreja. E como nós vamos voltar à nossa escola da vida agora domingo por vídeo, e você vai acessar no YouTube, você vai poder assistir ao vivo e nós interagirmos também no YouTube. E como nós estamos enviando para vocês sempre um áudio aprofundando um pouco mais sobre os estudos e o sermão que você está trabalhando na sua casa aos domingos com a sua família, nós entendemos que seria um pouco mais proveitoso para a igreja que você recebesse esses estudos e essa orientação, essa explicação no sábado, antes de você conduzir o culto na sua casa. Como nós vamos iniciar com vídeos, então as aulas nos domingos, pensei também que seria interessante enviar para vocês essa explicação do sermão, do estudo do domingo, por vídeo também. Você vai poder acessar no YouTube, acessando o link, e você vai ter essa orientação que nós trabalharemos aqui. Então, todos os sábados você estará recebendo as orientações dos estudos e do sermão do domingo aqui por vídeo no próprio canal da igreja. E aqui no canal da igreja você vai então poder acessar e se aprofundar um pouco mais. Com alguns detalhes aqui. Nossa intenção não é, com essas explicações, trazer um sermão para você. Então serão explicações breves, rápidas, introdutórias e tentando abrir um pouco mais a sua mente, sua visão quanto ao texto bíblico, para que você possa se aprofundar um pouco mais, para que você possa, a partir da sua própria oração, da sua relação com Deus, se debruçando sobre o texto, ter algumas informações a mais, que você mesmo então possa fazer o seu próprio exercício de meditar na palavra e de estudar aquilo que o Senhor está trazendo para você, para sua casa, para sua família. Então, hoje eu quero começar aqui a explicação de Amós, capítulo 8, abrindo um pouco sua visão quanto ao texto, e a partir então deste você vai começar a receber aos sábados todas essas explicações quanto aos textos que nós estamos trabalhando aos domingos, enquanto durar, obviamente, esse período da quarentena. Então eu quero desde já pedir a você sua compreensão. Eu me mudei, como alguns já sabem, e estou sem internet em casa, sem um lugar para fazer essa gravação ainda. Então eu estou aqui do lado de fora. Você vai ouvir muito som de pássaro, som de moto, de carro, som de gente falando na rua. E eu quero pedir sua compreensão aí, porque a gente vai estar nesse ambiente um pouco aqui barulhento. A casa ainda não foi organizada e adaptada. Tá aí mais um som para que você reforce aquilo que eu estou falando aqui com você. Mas então, deixa eu pedir a você que antes de lermos o texto, você abra o seu texto em Amós capítulo 8, do versículo 4 ao versículo 14. Eu não vou ler o texto inteiro aqui, esse vai ser um exercício que você vai fazer, mas eu quero pontuar algumas coisas aqui que eu acho que são fundamentais, e então você poder desenvolver na sua casa dentro daquela mesma liturgia que nós temos feito, dentro daquele mesmo princípio que a gente tem trabalhado. Se faça a pergunta ao texto, o que é que Deus está falando, o que é que Deus está ensinando aqui ao povo dele, para que a gente possa também encontrar lições e verdades que são aplicáveis à nossa vida, que são verdades que são para que eu e você possamos abraçar e termos também a palavra do Senhor com poder, transformando nosso coração, nossa conduta, nossa alma. Então, Amós capítulo 8, que espero que você tenha aberto o texto, a partir do versículo 4, porque na semana passada nós estudamos o versículo 1 até o versículo 3, eu queria que você observasse o texto e então a gente poder afirmar aqui algumas coisas. Primeiro, Amós nunca trabalha nenhum dos seus textos, assim como todos os profetas bíblicos,
sem que haja aqui o pressuposto da aliança do Senhor com o seu povo. E aquele que sustenta essa aliança e que faz com que essa aliança seja eterna e inquebrável é o próprio Senhor Jesus Cristo, pelo seu sacrifício, o sacrifício que já havia sido decretado eternamente. Então o sacrifício de Jesus não é um sacrifício que ele se realizou apenas na história naquele momento, mas pelos decretos eternos de Deus, ele já havia pago o preço e já havia sacrificado-se no nosso lugar. Por isso que a aliança, ela continua, a aliança, ela caminha pela promessa de Jesus, pela realização do sacrifício de Cristo, e para nós ela continua existindo porque nós cremos no sacrifício que Jesus já realizou. Então Amós fala aqui sobre essa idolatria, eu quero chamar assim, do que o povo começava a desenvolver em relação aos bens e aos ganhos nesse mundo, nessa terra. Então ele diz: ouvi isso, vós que pisais o necessitado e destruís os miseráveis da terra. Versículo 4. Versículo 5 ele diz então, dizendo, o povo de Israel é que falava sobre isso: quando passará a lua nova para vendermos o grão, e o sábado para expormos o trigo, diminuindo a medida e aumentando o preço, e procedendo dolosamente com balanças enganosas. Veja só, via de regra, o que se observa aqui é o fato que Amós está denunciando a prática errada do comércio em Israel, em que eles eram de fato traiçoeiros, eles eram enganadores, eles estavam passando a perna, eles estavam agindo com usura, com ganância, e tudo isso é uma verdade. E isso também são coisas que nós precisamos observar na nossa vida. Deus não se faz de rogado quando eu e você, quando o nosso coração anda sobre a ganância, quando os nossos passos e todo o movimento da nossa vida é com o desejo de ganhar mais, com o desejo de mercado. Observe, quando nós avaliamos o mercado, é assim que ele funciona. O mercado trabalha dessa forma. Precisam ganhar, precisam fazer mais dinheiro. Eu e você, que fomos chamados por Deus para vivermos no reino dele, não podemos ter e não podemos olhar para a nossa vida e galgar a nossa vida com o mesmo tipo de pensamento, em ganhar, em ganhar, em ganhar, em ganhar e sempre ganhar um pouco mais. Porque como o próprio salmista diz, em vão vigia o sentinela se o Senhor não edificar a casa. Mas observe que o próprio Salmo diz que o Senhor dá aos seus amados enquanto eles dormem. Esse é o princípio que deve conduzir a vida cristã. Nós não devemos conduzir a nossa vida visando o lucro. Como, por exemplo, nesse período de pandemia, muitas pessoas estão passando necessidade, mas muitas outras pessoas estão lucrando com a própria pandemia. E nesse sentido, muitos terminam ficando felizes com o fato de que o mundo está passando uma grande crise, porque aquilo está gerando lucro para eles. Porque à medida em que algumas pessoas passam necessidades, determinadas empresas começam a ter o seu serviço cada vez mais aumentado na demanda, nas necessidades que as pessoas têm. E isso gera lucro. Se nós não tivermos cuidado, isso vai ser o que conduz o nosso coração em épocas das mais diversas, sempre visando um pouco mais o lucro. E isso se torna, ou isso é fruto da idolatria do nosso coração pelo dinheiro, pela riqueza, pelo conforto, pelas coisas que esse mundo e essa terra podem nos dar. Mas o que Amós está tratando aqui, muito mais do que isso, então observe, há um sentido e uma
uma questão que é periférica aqui, ela está em segundo plano, é a questão dessa usura, da ganância, da desonestidade do povo, e isso precisa ser corrigido no nosso coração. Há uma questão aqui que muitas vezes nos passa desapercebido, é quanto ao dia de sábado, quanto ao dia religioso, ou as festas religiosas que o povo de Israel tinha. Eles se perguntam quando acabará a lua nova para que vendamos o cereal. E eles se perguntam quando é que vai passar o sábado, a que horas que esse sábado vai acabar. O sábado que é o dia do Senhor. O coração estava tão envolvido pelas coisas dessa terra. O coração estava tão envolvido pelo ganho, pelo trabalho, por fazer dinheiro, por fazer com que a vida possa ter o seu sustento e a sua segurança, porque aquilo que eu ganho hoje e que eu guardo hoje é o que vai me garantir uma boa vida lá na frente, quando eu já não tiver mais energia. É aquilo que vai me garantir uma boa aposentadoria, trocando em miúdos. O coração estava tão tomado por isso que eles contavam as horas do sábado, do dia do Senhor, pensando, quando é que isso vai acabar para que eu possa voltar ao meu trabalho? Então, eu queria lembrar a você, por exemplo, que o dia do Senhor, ele é consagrado, estabelecido pelo Senhor, quando ainda não havia a lei escrita e dada a Israel. O dia do Senhor, ele não é apenas um momento cerimonial dentro da religiosidade judaica. Assim como nós pensamos, por exemplo, no dízimo, e nós temos ensinado isso muitas vezes à igreja, não é apenas um momento cerimonial, ou não faz parte apenas da vida litúrgica de Israel, religiosa de Israel, e assim não tendo mais um significado para o povo de Deus no Novo Testamento, porque Jesus veio e cumpriu todas essas coisas. O sábado é estabelecido pelo Senhor para que nós possamos viver com o Senhor. Após a queda, esse sacramento, esse tempo de consagração com o Senhor, após a queda, ele se torna também algo que aponta para trás, no sentido de que o dia do Senhor lembra ao povo de Israel aquilo que eles perderam no paraíso, aquilo que eles deixaram de ter por causa da queda do pecado, do afastamento que nós tivemos por causa da queda do pecado. Mas o dia do Senhor, o dia santo que o Senhor separou, também aponta para aquilo que nós teremos, para a vida que nós vamos viver com o Senhor, mais uma vez, quando Ele nos resgatar de uma vez por todas e vivermos para sempre na sua cidade santa, no mundo redimido. Então o dia do Senhor não é um dia para que eu e você tratemos ele como um dia qualquer. Pelo contrário, ele é um dia para ser consagrado de fato. O que isso significa é que todos os nossos dias da semana nos servem de preparação para o dia do Senhor, ao mesmo tempo que o dia do Senhor é aquilo que enche o nosso ser de vida, que enche o nosso ser da graça de Deus, para que a gente possa viver os dias da semana que estão aí para que a gente trabalhe e construa uma vida aqui na terra. Então, Isaías, por exemplo, capítulo 58, versículo 13, diz assim: Se vigiares os teus pés, a fim de não profanardes o sábado do Senhor, e para não fazer o que bem quiser em meu santo dia, se considerares e chamares delícias o meu sábado, e honroso e santo dia do Eterno, e se dignificares, deixando de seguir seus próprios caminhos e de fazeres o que bem deseja e de falar irrefletidamente, então encontrarás no Senhor a tua grande alegria, e eu farei com que cavalgues nos altos da terra
e se banquetei com a herança de Jacó, teu pai. O Senhor disse. Então observe, o que Amós está aqui lembrando ao povo é que haverá um castigo que Deus trará, e aqui existem questões escatológicas no texto do capítulo 8, que não nos vem ao caso aqui agora, mas muito mais aquilo que nós podemos aplicar para a nossa vida. Amós nos lembra que o fato do povo não mais ter o dia do Senhor como um dia de deleite, um dia que eles o chamem de delícia, um dia que ele possa ansiar por esse dia durante todo o restante da semana, porque o povo não lembra mais que é no Senhor em que eles encontram toda a alegria que o nosso ser pode encontrar, e que é no Senhor que nós encontramos a força para poder andar nessa terra de forma altaneira, porque quando Isaías diz assim, vocês cavalgarão sobre os montes da terra, ele está dizendo que exatamente neste dia do Senhor, quando nós o consagramos e encontramos nele e tratamos ele como um dia honroso e delicioso para a nossa vida, quando então a semana inteira é um dia em que a gente se prepara para viver esse dia, mas ao mesmo tempo a semana inteira ela é vivida com a força, a alegria e o prazer que a gente encontra no dia do Senhor. Nós estamos anunciando o dia que o Senhor voltará, anunciando a grande vida que teremos com o Senhor, apesar de tudo aquilo que nós temos vivido nesse mundo. Mas nós estamos também lembrando a nossa própria alma. Do Senhor nós dependemos. Ao Senhor é que nós amamos. É ao Senhor que nós queremos. Nossa preocupação não está com o dinheiro, não está nas coisas que nós vamos conseguir construir e acumular nessa vida, tentando fazer com que essa vida tenha alguma garantia. Toda a nossa vida, vitalidade, está no Senhor, no dia que Ele separou para nós e durante todos os dias. Temos que buscar o Senhor durante todos os dias? Sim, mas devemos continuar lembrando que o dia do Senhor é um dia para ser desejado, um dia para ser honrado, um dia para nos encontrarmos com Deus e com o seu povo de maneira honrosa. Por isso, nesse tempo em que eu e você estamos passando, que estamos sendo retirados do dia do Senhor junto com o povo de Deus, é um dia que eu e você podemos sondar o nosso coração para lembrarmos e sabermos: é assim que tenho tratado o dia do Senhor, como um dia delicioso, um dia em que a minha alma se deleita em Deus, um dia honrado, um dia em que eu encontro força e vitalidade, em que eu recarrego minhas energias, minha alma, para poder viver diante de Deus durante todos os dias. Eu espero que a exortação de Amós, para que eu e você não vivamos mais o dia do Senhor pensando na segunda-feira, pensando naquilo que a gente vai poder produzir e conquistar, seja um alerta para que o meu coração e o seu também volte ao arrependimento, porque estamos em Cristo. E agora não há mais condenação para nós. Precisamos nos arrepender e voltar a amar e honrar o dia do Senhor, como nunca poderíamos deixar de ter feito. Deus está nos dando a oportunidade de ansiarmos novamente por esse grande e glorioso dia. É o dia da volta dele, mas também o dia que ele separou para nós experimentarmos já, cada dia mais, um pouco dessa gloriosa vida na presença de Deus eternamente. Que Deus abençoe o culto que você fará em sua casa. Deus te use seus lábios e abençoe sua casa e sua família. Em nome de Jesus. Amém.